Boa noite. Hoje aqui nós estamos recebendo Roberto Júnior Brito Molina, que é natural de Belo Horizonte e começou os treinamentos de xadrez aos 12 anos com o mestre nacional Júlio Lapertosa, na Casa do Xadrez. Ele alcançou o título de mestre internacional pela FIDE em 2010 e já detém 2 normas para o título de grande mestre. Venceu o Campeonato Brasileiro Absoluto em 2018, além de vários outros títulos durante sua carreira. Seu rate atual na FIDE é de 2.434. Agora eu queria convidar o Júlio Lapertosa para falar um pouquinho do Molina. Todo mundo já conhece aí o Molina, né? Uma pessoa bem conhecida pelo Campeonato Brasileiro de 2018, ganhou de uma forma muito emocionante. Muitos jogadores do Brasil inteiro passaram a ser fã dele. Tem o canal dele no Twitch, no YouTube, todo mundo segue. Agora conquistou um título muito importante, internacional, que é o quase GM, né? I'm Not GM, que é um torneio promovido pelo Chess.com com vários streamers fortíssimos. E o Molina ganhou mais uma vez daquela forma, fazendo a gente sofrer até o fim do mundo. Cada partida arrancava o coração, típico dele, mas foi um título que cresceu muito o nome dele e todo mundo já confia que ele vai ser grande mestre. Aqui em Minas não é uma novidade, né? A gente já está esperando o título dele e é uma pessoa muito boa, conhece muito de xadrez e distribui o conhecimento dele para todos. Estamos aqui para aprender com ele e temos certeza que Minas Gerais está crescendo no xadrez, especialmente impulsionado pelo desempenho que o Molina está tendo a nível internacional. Muito obrigado, eu sou muito agradecido a tudo que ele está fazendo pelo xadrez mineiro e vamos que vamos. Então tá, valeu. Mais alguém? Ou... Molina. Oi. Só mais um pouquinho, queria te agradecer, né, em nome da federação, por você proporcionar essa palestra aqui, gastar um pouquinho do seu tempo aqui, do seu conhecimento com a gente. Obrigada, Molina. Valeu. Molina, agora é com você, então, lembrando só o pessoal que o Molina é o maior recordista do estado, né? Ele tem 5 títulos de campeão mineiro, então realmente merece toda essa reverência que recebeu agora, tanto do Júlio Lapertosa quanto da Luciane, da federação. Nós agradecemos mesmo, como a própria Luciane já comentou, e deixamos com você, então, a palavra agora. Tá, então, primeiramente, então, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom fazer alguma coisa principalmente para o xadrez mineiro, é sempre uma satisfação aí, por exemplo, sobre os campeonatos mineiros, eu sempre gostei de disputar o Campeonato Mineiro, sempre pretendo seguir jogando aí o quanto for possível, né? Então, qualquer coisa que eu possa fazer para melhorar o xadrez mineiro, eu sempre vou me colocar à disposição aí. Nacional também, lógico, né? Mas especificamente o mineiro aí. Então, é isso aí. Bem, a partida que eu separei aqui, na verdade eu separei 2 partidas, mas vamos ver, né, como é que vai ser o tempo aqui. Uma das partidas, assim, que é do início da carreira do Kasparov, mesmo sendo do início da carreira do Kasparov, já mostrava que ele não veio para brincadeira, né? Uma partida de 1973, Majeramov contra Kasparov. A primeira vez que eu conheci essa partida foi no livro El Ajedrez Combativo de Kasparov, que eu não lembro agora o autor, quem que era o autor, mas enfim, que o livro está lá na casa da minha mãe. Mas é um livro muito top assim, sobre a história do Kasparov. E como essa partida ela está até no início do livro, foi uma coisa que já me chamou muita atenção. Eu falei, mas como é que pode o cara, no início da carreira, já jogar um xadrez assim, tão absurdo, né? Então, E esse Majeramov também, ele, digamos assim, ele não foi para frente no xadrez, que ele escolheu outras áreas, mas ele era, digamos, tão bom quanto Kasparov, assim. Eles meio que tinham uma rivalidade lá na União Soviética e tal.
Mas, enfim, mas aí o Kasparov deu sequência, né? Então, assim, e aí a minha ideia hoje é a gente falar sobre a questão do plano de jogo, né? E essa partida, eu acho que dá para ficar bem claro a questão do plano de jogo. Por exemplo, quando que em certos momentos da partida você deve, por exemplo, concentrar suas forças no centro, na ala do rei ou na ala da dama, ou partir para um jogo mais tático, um jogo mais estratégico. Claro que em uma palestra não dá para ensinar tudo isso, mas pelo menos através desse exemplo aqui, eu acho que dá para dar uma pincelada nesse assunto, que é um dos assuntos mais difíceis que tem no xadrez. Saber como e onde jogar nas 64 casas, né? Então, vamos lá. Começou E4, Kasparov fez a típica siciliana dele, né? Aí o Majerramov iniciou aqui, parece que vai ser uma siciliana não aberta, né? Aí E6, Kasparov aqui meio ainda deixando o jogo indefinido, né? Ele pode jogar um monte de opções aqui. Cavalo F3, agora já começa engatilhar o D4, né? Cavalo C6, e aí abriu a siciliana, né? Eles fizeram um pouquinho de firula ali, mas acabou chegando no cenário da siciliana aberta aqui. Isso aqui a gente ainda não dá para definir qual abertura é, porque pode virar um monte de coisa aqui. Desde aberturas bem clássicas até linhas bem irregulares, né? Mas uma coisa que a gente já tem que sempre pensar de cara, no caso da siciliana, aberta principalmente, é que tudo indica que já vai ser um jogo dinâmico. Então, quando eu estou na partida, seja de brancas ou seja de pretas, e a gente entra na siciliana aberta, eu já sei que a partida vai ter muita disputa tática, provavelmente situações complexas em relação a, principalmente, ataques na ala do rei. Então, já sei que não vai ser um joguinho muito calmo assim. Vai ter situações que vão exigir da minha tática e do meu cálculo logo de cara, entendeu? Mas beleza, aqui ainda está muito na teoria. D6, caracterizando uma espécie de Chevening, mas meio modificada, mas tudo bem. Essa estrutura aqui, né, é muito típica na siciliana, controle de casas aqui da quinta fila, mas ainda não dá para definir exatamente ainda qual o nome dessa variante, né? Depende de algumas jogadas aqui. Bispo E3, um lance temático. Esse lance ele é bem interessante porque ele permite tanto sequências que o branco pode jogar bispo E2 e roque pequeno, quanto sequências que o branco pode jogar dama D2 e roque grande. Então, muitas vezes, o branco aqui que vai escolher se a partida vai ser um pouco mais estratégica ou mais caótica, entendeu? Tipo, se ele escolher roque grande, provavelmente vai ser mais caótico. Cavalo F6, desenvolvendo peças, até agora nada muito especial. Aí o Majerramov aqui dá a entender que vai rocar pequeno e vai ser um jogo mais tranquilo, né? Mas não se engane com esse tipo de jogada. Muitas vezes o branco faz essa jogada e você pensa, ele vai jogar calminho, aí daqui a pouco ele já joga G4 e G5. Meio que um ataque Keres, né? Então, a siciliana é uma linha sempre que tem muitas possibilidades, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, aqui ainda não dá para dizer totalmente que é um cenário muito, muito estratégico, entendeu? Pode ainda ter caos, por exemplo, com essa sequência que eu mencionei. Aí A6, jogada também super temática, né? Controla a casa B5 e prepara futuro B5, né? Aí F4. Não é a jogada, digamos, ainda totalmente caótica, porque depende da sequência das brancas, mas o branco aqui já demonstra uma certa agressividade, né? Que, por enquanto, está sob controle, né? Qualquer peão que avançar aqui, eu tenho capturas disponíveis, então não me preocuparia ainda. Essa zaga aqui que as pretas têm, ela é muito útil na siciliana, porque deixa muito bem controlado essas casas aqui, principalmente. Essas aqui, aliás. Essas aqui. Tranquilo? Tá. Seguiu o bispo E7. Kasparov aí está preocupado aí no momento de desenvolver suas peças e tal. E aí, roque. E agora a coisa começa a ficar um pouco interessante. Assim, o Kasparov, ele pode ser considerado na história o
o jogador mais especialista da Chevening, né? Pelo menos do que eu já estudei da defesa siciliana variante Chevening, que é mais ou menos o que caracteriza essa estrutura aqui, esse desenvolvimento de peças. Eu poderia dizer que, pelo que eu já estudei de xadrez, ele é tipo o número 1 nesse assunto, né? Sempre quando eu penso na siciliana Chevening, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Kasparov. Mas assim, a gente está analisando aqui uma partida de 73, né? O Kasparov era bem novo aqui, então ele ainda não tinha aquela experiência toda. Mas ele usou um recurso aqui, uma forma de jogo muito interessante, que eu não sei se ele descobriu na hora ou se o treinador dele orientou para jogar dessa forma, que é o seguinte: primeiro, o que é normal aqui geralmente? O normal é as pretas rocarem e daí as brancas vão tentar, de algum jeito, fazer o ataque na ala do rei, por exemplo. Muitas vezes o preto roca, aliás, o branco passa a dama, ou às vezes lança ataques muito diretos aqui na ala do rei, e o jogador das pretas, muitas vezes, pode passar alguns perrengues aí. Eu mesmo já passei inúmeros perrengues nessa posição de pretas aí. Inclusive, até que eu tenho um bom resultado, mas muitas vezes é aquele bom resultado assim que você dá uma escapada monumental, né? Que o resultado às vezes era para ser bem diferente, né? É uma linha muito difícil aí. Tem vários exemplos clássicos aí. Mas aqui o Kasparov jogou um pouquinho diferente, ele jogou o lance bispo D7. Que, a princípio, a gente olha assim, parece um lance inocente, né? Tá desenvolvendo peça e ele roca a hora que quiser, né? Só que, na verdade, tem um pouco mais de, vamos dizer assim, genialidade aí por trás desse plano, né? Por enquanto, aqui, o plano de jogo das pretas está sendo desenvolver as peças menores, que é uma coisa que eu sempre recomendo para a galera que participa das lives ou aluno meu, sempre recomendo sair com essas peças de valor intermediário, não ficar enrolando muito, entendeu? Mas é lógico que rocar, seja pequeno ou grande, dependendo da situação, também é uma coisa que é bom colocar como prioridade, né? Mas nesse caso, o Kasparov está focado aqui em assegurar bem aqui o desenvolvimento das peças menores, como eu disse antes, está controlando também o centro e ainda tem possibilidades na ala da dama. Então, ele tem ainda muitas opções aqui. Aqui o Majid-Ramov fez uma jogada que é muito boa e muito normal na posição, que é o recuo do cavalo para B3. Porque uma ideia que é muito manjada aqui é que o bispo D7, ele meio que ameaça o lance cavalo D4, bispo D4 e bispo C6. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Vamos supor que as brancas joguem esse lance. Joga esse e bispo C6. E esse bispo, de repente, ele está na melhor diagonal possível, né? Então, esse tipo de, vamos dizer assim, malandragem, né? Forma correta aí de ajeitar as peças, isso é uma coisa que a gente tem que sempre pegar aí dos jogadores tops, né? Da história. Por exemplo, o Kasparov aqui no caso. E não é tão fácil pegar essa ideia, a hora certa de atrasar o roque, a hora certa de fazer uma manobra com uma determinada peça, entendeu? Isso aí muitas vezes depende da experiência também. Então, Majid-Ramov aqui jogou cavalo B3, que meio que evita essa ideia, né? Porque agora meio que deu uma engarrafada no trânsito aí, né? Porque eu não tenho mais cavalo D4, então como é que eu vou jogar o bispo em C6? Então, Majid-Ramov aqui estava ligado nas ideias aí do Kasparov. Mas aí o Kasparov segue o plano dele na ala da dama. E aí também um outro detalhe importante. Mais uma vez, ele atrasa o roque. Bem, se a gente pegar e for mostrar essa partida para alguém que está começando agora no xadrez, tipo, a pessoa aprendeu agora a jogar xadrez, vai ser algo meio complexo, porque um dos princípios é sempre colocar o rei em segurança rápido, né? Mas, como a posição ainda está muito sólida no centro, né? Está tudo seguro aí, como eu mostrei antes, 2 peões aqui, eles dão uma freada boa no ímpeto das brancas, as pretas também têm peças desenvolvidas, então eu diria que ainda não é tão desesperador manter o rei no centro, isso é bem normal na siciliana, e também em outras
defesas semi-abertas, como a minha Caro-Kann querida, várias vezes eu atraso o roque, a francesa também pode acontecer. Na siciliana também ocorre, desde que tenha um bom motivo, viu? Atrasar o roque só por atrasar não faz sentido, você tem que ter um objetivo claro. No caso aqui, qual que está sendo a atenção do Kasparov no momento, a formulação dele de plano no momento? Como eu disse, vou repetir aqui. O centro está seguro, peças menores desenvolvidas e expansão na ala da dama. Então, o foco do Kasparov aqui está sendo o quê? Nesse momento, expandir a ala da dama. Porque uma das coisas que a gente sempre vai ver nas aberturas é, geralmente, um lado ataca na ala do rei e o outro lado contra-ataca no centro ou na ala da dama. Índia do rei é muito frequente isso, por exemplo. Índia do rei, as pretas tentam especular na ala do rei, fazer aqueles ataques mirabolantes na ala do rei, e as brancas atacam na ala da dama. E aí quem conseguir executar seu plano aí com mais perfeição ganha a partida, né? Aqui é um cenário também mais ou menos assim. Tudo indica que um dia as brancas vão avançar seus peões na ala do rei, seja dessa forma, ou passando peças. Às vezes essa torre vem para a terceira fila. Então, alguma forma, o branco quer atacar na ala do rei. E as pretas, geralmente, elas contra-atacam na ala da dama, dessa forma aqui. Só que aqui tem um detalhe que pode dar um nó na cabeça do jogador das brancas, né? Peraí, como que eu vou atacar na ala do rei, seja assim ou assim, se o rei não está na ala do rei, ele está no centro, né? Isso aí pega muita gente de surpresa. Eu mesmo já usei essa ideia do Kasparov, não exatamente nessa posição, em coisas parecidas, e sempre quando eu atraso um pouco de rocar, nas poucas vezes que eu tentei isso, meu adversário já fica meio confuso, né? Tipo assim, peraí, como que eu vou atacar na ala do rei se não tem rei lá, né? Mas claro que isso sempre tem que ser feito com algum estudo prévio, você tem que saber o que você está fazendo da vida, né? Não é no improviso, né? Então aqui o Kasparov está fazendo um plano interessante. Por exemplo, ele já ameaça B4, que ataca o cavalo e ganha o peão central. Então o branco já tem com o que se preocupar, né? Aí as brancas jogaram o bispo F3, que é um lance super lógico. Além de defender E4, pressiona indiretamente essas peças aí, a torre e o cavalo, né? Beleza. Aí seguiu dama C7, lance também super frequente na siciliana, né? Essa dama, ela tem várias utilidades, né? Ela meio que toma conta da ala da dama, toma conta dessa diagonal, principalmente reforça a defesa do ponto D6, controla... Aqui a gente consegue ver que tem múltiplas defesas na casa E5, né? Isso aqui é uma preocupação, né, que a gente tem que ter. Se o branco consegue jogar E5 aqui numa condição favorável, as pretas podem ter problemas táticos, principalmente, ainda mais por estar no rei no centro. Então, dama C7 é uma jogada temporariamente para dar uma freada nas brancas, né? É só fazer um cálculo bem rápido aí. E5 está muito bem protegido, né? Tem dama, peão e cavalo protegendo. E apenas o peão de F4 apoiando. Então, ainda não é possível jogar E5. E5 simplesmente eu capturaria e tomaria de dama. Não teria muito problema aí. E isso aqui é frequente, viu? Também essa dama podemos dizer também que ela pode atuar na coluna C futuramente, se tiver alguma utilidade. Aí aqui o Majerramov jogou A3. Esse é um lance também sempre complicado na siciliana, né? Porque esse é um lance que ele freia um pouco o B4 das pretas, o que parece bom. Porém, vamos pensar assim, se o jogo das pretas tudo indica que vai ser na ala da dama, uma coisa que eu aprendi desde as primeiras aulas de xadrez com o Júlio, lá no início, não deve mexer na ala que você está sendo atacado, né? Então, se as pretas estão planejando B4, ou às vezes até avanços assim, será que esse A3 ajuda as brancas aí a se defenderem ou piora o setor defensivo das brancas? Isso é sempre uma incógnita. Esse A3 ele é um lance que, em certas variantes da siciliana, ele é um erro grave. E outras ele é aceitável.
nesse caso aqui eu fico um pouco em cima do muro, sabe? Tipo, eu não diria que é um erro, mas é um lance que pode ser comprometedor, porque já dá um ponto de contato aqui. Já que as pretas querem atacar no flanco dama, talvez isso aqui, no longo prazo, ajude o plano das pretas, entendeu? E aqui o Kasparov fez mais uma jogada muito interessante, que é torre B8. E a ideia dele é simples inicialmente. Sair de uma diagonal perigosa, é uma coisa que eu sempre aprendi vendo partidas dos campeões mundiais, é não deixar temas táticos gratuitos para o seu oponente. Se essa diagonal pode incomodar a sua torre, através de algum tema tático futuro, tirar a torre é prioridade. Muitas vezes um jogador mais iniciante, ele deixa a torre ali, às vezes pensa assim, tem um cavalo na frente, não vai ser um problema, né? Mas às vezes pode surgir um tema de atração no cavalo e daí, consequentemente, a torre tem problema, né? Então, é o tal do alinhamento, né, Júlio? O Júlio aí trabalha isso aí no dumping. Alinhar quando o adversário, as nossas peças vulneráveis, no caso da torre aqui, ficar no alinhamento desse aí pode ser complicado taticamente, entendeu? Então, torre B8 é uma jogada sensata. E agora ela não está em nenhum alinhamento, né? Tipo, não tem nenhum problema estar nessa, por exemplo, diagonal ou nessa coluna. Essa torre, ela está bem. E não só isso, né? Uma coisa que eu sempre noto quando eu estudo partidas do Kasparov é que ele sempre faz uma jogada que tem múltiplas ideias. Você nunca vai ver um lance do Kasparov que serve só para uma coisa. É só para defender a torre. Não. Ele pretende jogar o B4 e usar essa coluna B como possibilidade dinâmica. Inclusive, até, digamos, pensando lá na frente, até atacar o peão de B2, né? Por que não? Né? Claro que ainda teria que fazer alguns avanços aqui, né? E outra ideia também, que é bom frisar, defende o peão de B5 e libera o avanço do peão de A6 para 5 e futuramente A4. Então a gente consegue ver que nessas poucas jogadas que o Kasparov fez aqui de pretas, ele já está todo focado na ala da dama, né? O jogo dele tem a dama, tem a torre, tem o cavalo, tem 2 peões, tem essas outras peças também que dão alguma ajuda na ala da dama. Então aqui, com certeza absoluta, o jogador de brancas já estava sabendo que o Kasparov ia vir com tudo na ala da dama, né? E é um plano temático da siciliana. Qualquer pessoa que já estudou um mínimo de siciliana sabe que muitas vezes o plano das pretas é no flanco dama. Mas outra coisa que a gente sempre tem que deixar engatilhado é uma ruptura central. Então a gente tem que ficar sempre de olho nessas coisas. Avançar a nossa ala da dama e, se o adversário permitir, alguma ação no centro. Mas no momento eu diria que o centro aqui está mais para contenção apenas. Tipo, eu não vejo as pretas precisando de mover esses peões. Eles estão exatamente onde eles devem estar. Beleza. Seguiu dama E1, que é uma ideia que eu já vinha dizendo algumas jogadas atrás, né? A ideia dele é jogar dama G3 e atacar, teoricamente, um rei, né? Era para ter um rei em G8 aí, né? Mas não está em G8, tem alguma coisa errada, né? Mas, assim, a ideia das brancas é sensata. Inclusive, pode trazer uma torre para a coluna D, né? E aí o Kasparov provavelmente deve ter pensado assim, beleza, ele quer jogar a dama G3 e atacar o rei, só que meu rei está no centro, então tá tranquilo. Mas aqui também é bom fazer uma pequena observação. Às vezes o adversário faz uma jogada que a gente imagina que é ir para G3 e atacar aqui, mas na verdade ele está mirando também na coluna E, né? Então a gente tem esse alinhamento aqui que a gente tem que vigiar. Ainda não é um problema, porque tem muita peça no caminho até chegar no rei, né? A gente tem o bispo, o peão das brancas, o peão das pretas e o bispo das pretas também. Então, eu diria que ainda não é um problema na coluna E. Mas na siciliana eu já cansei de ver
sacrifícios como o cavalo D5. Eu mesmo já tomei uns desses aí na orelha. Então é só ficar esperto. Mas no momento ainda não é um problema. A dama E1, eu diria que a ideia é dama G3. Inclusive, quem depois tiver um pouquinho mais de curiosidade sobre essa forma de jogar, recomendaria umas partidas que já aconteceram em várias épocas diferentes, um confronto que tem nesse tipo de posição entre Everaldo Matsura e Rafael Leitão. Eles já jogaram esse cenário aqui umas trocentas vezes e, se eu não estiver enganado, o Leitão tem score positivo nessa posição de pretas contra o Matsura. Mas é um confronto interessantíssimo, viu? 2 grandes mestres brasileiros aí. Eu já perdi as contas quantas vezes já jogaram esse tipo de posição. Eu não sei quem que está mais teimoso, se é o Leitão que insiste na forma de jogar de pretas ou se é o Matsura que insiste no ataque. Mas é interessante, depois vocês pesquisem na Mega Database. Tá, então, aqui já fica engatilhado qual vai ser uma tendência, né, de plano das brancas, né? Atacar na ala do rei. Kasparov, o que fez? A5. Ignorou esse ataque das brancas, né, que ainda nem começou, na verdade. E ele faz o ataque na ala da dama. Começa, né? Assim, já encaminha, né, com mais força. E aqui é uma coisa interessante, assim, porque ele retarda o roque, né? O rei está no centro, mas em compensação ele ganha tempos para executar seu plano aí na ala da dama. Mas, de novo, isso aí a gente tem que fazer com moderação, né? Se em toda partida você ficar atrasando o seu roque, eu te garanto que você vai levar mate na maioria das vezes. Então, tem que saber o que está fazendo, sabe? Então, nessa posição eu acho que está ok, porque tranquilamente eu não vejo o rei das pretas sendo um problema aqui ainda, mas é bom sempre ter um mínimo de cuidado, né? Então, beleza. Aí, dama G3, que é o que eu já estava... como é que eu posso dizer? Já estava cantando jogadas atrás, né? E agora começa a ter alguns cálculos aqui que a gente tem que fazer, né? E algumas perguntas que a gente tem que fazer. Bem, claramente atacou G7, isso é um fato. A nossa dúvida é, eu devo defender G7 ou sacrificar? Outra dúvida, será que agora finalmente é a hora de rocar ou eu continuo ali com planos na ala da dama? E a outra dúvida é, será que G6 é uma jogada boa aqui? Será que esse lance no longo prazo vai ser bacana para as pretas, né? Que tudo indica, elas não abandonaram a ideia do roque, né? Elas só estão retardando, né? E outra coisa, será que o roque aqui é uma jogada totalmente segura mesmo, assim? Acabou o estresse? Então, isso aí são alguns questionamentos que a gente tem que fazer, entendeu? Se tiver algum jogador de siciliana aí que já tenha se deparado com esse cenário aí, provavelmente já teve essas dúvidas aí, né? Muito provável, a maioria das pessoas já chega nesse cenário e o rei já está rocado. Aqui é uma situação um pouco atípica, que as pretas elas podem ainda escolher não rocar, né? Então, tem esses questionamentos, né? Jogar G6, jogar roque, sacrificar o peão. Então, isso aí são coisas que a gente sempre tem que analisar, né? Isso aí também, esse tipo de dúvida, às vezes acontece em outras defesas também, viu? Na francesa, na Caro-Kann, nas aberturas de E4, E5 também acontece isso. Às vezes o adversário está lá pressionando o ponto H6, uma Rui Lopes da vida, e aí você deixa o cara sacrificar ou não, entendeu? Então, várias aberturas têm esses questionamentos aí, quando tem algum tipo de ataque na ala do rei, né? E aqui o Kasparov ele optou por uma linha, digamos, arriscada, mas muito bem planejada. Ele deixou cair o peão de G7, ele jogou A4. Aqui é simples. Primeiro, se tomar em G7, vamos fazer primeiro a análise mais primitiva. Se tomar em G7, as pretas simplesmente ganham material da forma mais banal de todas. Tira a torre do ataque, a dama é obrigada a sair, senão perde a dama, e agora eu tomo um cavalinho aqui extra. Essa análise é super fácil de fazer
não requer nada muito complexo aí para entender o ganho material. Então a gente já sabe que tomar em G7 não pode ainda. Aí o Magerramov jogou cavalo D4. Beleza, simplesmente tirou do ataque. Aí o Kasparov trocou. Novamente, se tentar uma gracinha intermediário dessa falha, por exemplo, simplesmente para esse lance intermediário, e aí torre toma e esse acabou a partida, mais trágico seria essa captura, né? Aí perde a dama e cai tudo, né? Uma análisezinha primitiva aqui só para deixar claro aí que o ponto G7 não é tão fácil de capturar quanto a gente pensaria. Então ocorreu a troca e é obrigado a trocar, né? Esse detalhe dessas trocas aí é o que a gente chama de lance forçado, né? Não dá tempo do adversário fazer uma gracinha, né? O cavalo tem que ser capturado, senão vai ficar com peça a menos. E agora o Kasparov continuou o seu plano, vamos dizer assim, ambicioso. Ele fez mais um lance na ala da dama. O Kasparov estava querendo já estourar essa ala da dama toda, porque tem alguns alvos aqui muito interessantes em potencial. Esse peão de C2 e esse peão de B2. Só que, claro, o próximo lance do Kasparov tem que ser feito com extremo cuidado, porque se você errar o cálculo aí, a casa cai. Por causa do ponto G7, que eu venho frisando aqui. E não só o ponto G7, né? Agora tem um bispo também atacando essa diagonal. E aí só que o Kasparov, muito bem calculado, aí o cara é uma máquina, né? É um stockfish aí, humano, ele jogou B4. E aí, de novo, vamos fazer um cálculo primitivo aqui. Se jogar dama G7, o que acontece? Torre G8, mais uma vez. Dama sai, cai o cavalo. E agora, ainda até parece ter bispo F6, né? Você fala, peguei o Kasparov no pulo, né? Mas aí tem esse ainda. Até mais um ataque duplo. E aí, o branco aí não tem muito o que fazer, sei lá, dama H7, peça a mais, né? E sem contar, a ala da dama está esfarelando toda, né? Então, essa posição é um lixo, né? Para as brancas, né, no caso. Então, inclusive aqui também, se quisesse, teria a torre G6 intermediário também serve. É que eu acho B toma C3 um lance mais sofisticado, então me chama mais atenção, porque dá a falsa impressão que perdeu a peça de volta, né? Mas aí toma esse na orelha aí. Então, voltando aqui, não pode tomar em G7. Esse tipo de recurso é quando um determinado ponto ele está defendido taticamente. Mas como que a gente... como que eu posso dizer assim? Como que a gente pode confiar nesse tipo de análise? Tendo o cálculo em dia, né? Se a pessoa não está com o cálculo em dia, não está treinando tática de maneira regular, ela não vai conseguir ver isso na partida, né? Seja tática simples como essa ou coisas até mais sofisticadas. Por isso que é sempre importante estar treinando cálculo, fazendo exercício de tática, para você pelo menos ter esse tipo de recurso na partida, né? Então, voltando aqui, B4 estourando a ala da dama, e a ala do rei, por enquanto, está defendido taticamente. Magerramov tomou de torre. Mais um questionamento. O bispo está caindo, mas o bendito peão de G7 também está caindo. Mesma coisa de antes. Se tomar em G7, esse e esse. E mais uma vez ganha a peça aí, as pretas, né? Então, parece, né, taticamente, que está tudo convergindo aqui para as pretas, né? Parece que o plano do Kasparov tá todo correto, né? Ele já criou um ataque no bispo, criou um ataque no peão, dependendo do que acontecer, tem um peão de C2 também no ar. E a posição das pretas está bem sólida aqui ainda, como eu disse antes, né? A importância de ter peças desenvolvidas, né? Olha, por exemplo, o bispo de D7 defende o peão de A4. O bispo de E7 defende o cavalo. O cavalo defende a casa G8 para a torre. Então, parece tudo conspirar, né? Aí seguiu o cavalo E2. Aqui, se não me falha a memória, lances como torre D1
e a análise que eu já fiz no passado, era uma escolha mais interessante. Torre de AD1. Se não me falha a memória. Mas assim, vamos ver a partida que é o que importa aqui. Cavalo E2, defendeu o bispo e defendeu o peão. E ofertou o peão de C2, né? Tipo assim, tá indicando aí que a gente vai tomar esse peão de C2, né? Só que assim, lances como dama C2 podem dar uma verdadeira oportunidade para as brancas aí atacarem, né? Lances como torre C1 e invadir na coluna C, né? É um pouco arriscado. Então finalmente ele jogou roque. Tá, aqui, por que agora ele rocou, né? Porque agora já não tinha mais, vamos dizer assim, firula para fazer na ala da dama, né? Tomar em C2 é suicídio aqui, estratégico. Eu acho que talvez pelo simples torre C1, talvez. Dama B3 e torre C3. Não, torre C3, dama aqui. Essa dama tá escapando, hein? Deixa eu tentar pegar essa dama aqui. Torre aqui. Não. Espera aí, deixa eu só... Essa análise eu não me aprofundei porque, assim, sinceramente, eu nunca cogitaria tomar um peão de C2 desse. Mas, provavelmente, nesse caso, até um lance, sei lá, dama toma G7 agora pode ser útil, vai. Mas, enfim, eu não tenho nada muito claro agora, porque esse aqui é o tipo de lance que eu nem gastaria muito tempo para analisar. Beleza. Tá me ouvindo? Eu estou escutando. Quem que é? Tá me ouvindo? Eu estou escutando, mano. Então, voltando aqui. Então, assim, mas enfim, dama C2 não é uma captura que mereça atenção, viu? Tanto que eu nem vou perder muito tempo aí. Eu acho que a dama não fica presa, não, mas só o calor que você vai passar na partida tendo que calcular para a dama não ficar presa, não vale a pena. Então, com a ala da dama totalmente aberta, as peças desenvolvidas, agora sim é um bom momento para arrocar, entendeu? Agora já não tem mais motivo de, vamos dizer assim, fazer hora com o rei no centro, entendeu? E outra é que não tem mais nenhum problema nessa ala do rei. O ponto G7 ainda não pode ser explorado. Por exemplo, só não vai tirar o cavalo e tomar um mate, né? Se tomar mate em G7, aí estraga tudo aí. Mas tá defendido, entendeu? E o branco agora ele tem que preocupar com algumas coisas, né? O ponto C2 está caindo, possíveis sacrifícios em D4, o ponto B2 pode ser um problema também, e ainda está chegando reforço, né? Torre C8, torre B8. A dúvida é, será que o ataque das brancas na ala do rei vai surtir efeito? Será que esse ataque aqui? Será que esses avanços? Então, esse tipo de coisa que o jogador de xadrez sempre tem que parar e pensar, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estudei ali que o ataque das brancas é na ala do rei e o das pretas na ala da dama. Tá, mas como é que você faz isso? Como é que vai ser o posicionamento de peças? Qual avalanche de peões? Como é que vai ser sua avalanche de peões? Entendeu? Aí, às vezes, a pessoa trava num momento desse. Ela não sabe o que fazer, entendeu? Então, vamos ver a sequência. Seguir o bispo C3, uma ideia aceitável, não é o lance mais perfeito do planeta, mas tudo bem. Ataca a torre, fecha a coluna C, digamos que passa no teste, né? Torre C4. Kasparov aí, sempre com jogadas bem desagradáveis, né? Um detalhe interessante que está tendo uma pressão em E4, só que ainda não pode tomar em E4, porque leva mate em G7. Mas é aquele tipo de coisa. A ideia está aí, né? O branco aí tem que ter cuidado. E aqui o jogador das brancas talvez perdeu um pouco a paciência, né? Não, ele não queria ficar freando o ímpeto na ala do rei, né? E já decidiu abrir tudo ali no centro, né? Não vou dizer que está errado, mas tinha lances aqui um pouco mais, vamos dizer assim, estratégicos, né?
Por exemplo, um profilático rei H1 seria interessante. Sempre bom sair dessa diagonal. Todo mundo que jogou siciliana na vida, de brancas, né, no caso, enfrentou a siciliana, já levou um golpe nessa diagonal. Outro lance que mereceria atenção é a centralização da torre, para E1 ou para D1. Mas eu acho que nessa posição, um lance como rei H1 faria muito sentido, né? Já que o peão de E4 não está caindo, né? Esse cavalo por E4, dama G7, mate. Então, rei H1 talvez fosse um lance mais profilático, interessante. Porque também uma coisa que a gente tem que pensar, quando você quer atacar na ala do rei, você tem que garantir que seu rei também esteja protegido, né? Qualquer super grande mestre da história bom de ataque, como Mikhail Tal, Alexander Lekine, eles sempre cuidavam da segurança do seu respectivo rei, né? Então, quer atacar, verifique se seu rei está protegido. Então, ele jogou E5, perdeu um pouco a paciência. Uma jogada, assim, não acho que é o ideal. Se não me engano, o computador até gosta dessa jogada, mas a opinião do computador aqui não interessa muito para a gente aqui agora. Interessa mais a análise estratégica. Eu, particularmente, não gosto dessa jogada, porque eu acho que as brancas não estão preparadas o suficiente para sair abrindo a posição. Acho que precisava ainda de alguns ajustes. E aí tomou, em E5, tomou, e aí o Kasparov meio que já começa a refutar esse plano das brancas usando recursos táticos, que é a especialidade dele, né? Cavalo D5. Que essa jogada, a princípio, ela não poderia ser feita se o rei tivesse em H1. Vamos imaginar aqui um cenário, vai. Vamos supor que o rei esteja... deixa eu criar um cenário aqui, vai. Vamos supor que o branco jogasse rei H1, eu fizesse um lance qualquer aqui, vai. Eu vou jogar, por exemplo, só para passar a vez, H6. E agora, E5, peão toma, cavalo D5, agora não dá certo. Olha a diferença. Toma, e aí começa a ter ideias aqui, entendeu? Ainda não dá porque está trocando as damas. Mas, vamos supor, deixa eu só pensar aqui. Talvez torre D1 também, né? E outra que isolou o peão aqui, né? Ainda não tem o E6, por causa da dama G3, peão toma F7, talvez tenha E6 aqui, pode ser um lance útil aqui. Talvez esse caso aqui não foi o melhor exemplo, porque ele ainda está trocando as damas. Mas, assim, é uma situação perigosa, porque tem que sempre vigiar o E6, entendeu? E esse par de bispo aqui, milagrosamente, ainda defende tudo, né? Na verdade, ainda não serviria o E5, mesmo com rei H1, né? Então, tá. Mas aí seguiu o E5, que não é uma jogada que eu jogaria de brancas, nem num caso, nem no outro. Eu terminaria o desenvolvimento, ajeitaria as peças, tentaria criar uma força aí com esses peões aqui. Eu já vi, se não me engano, a Judith Polgar jogando esse tipo de posição com F5. F5 é um lance aí que também merece um pouco de atenção, sempre. O E5 eu particularmente não gosto. Já vi o Matsura jogando contra o Leitão e quase sempre dava errado esse E5 aí. O F5, que é uma ideia talvez um pouco mais interessante. Mas vamos lá. Seguiu E5, eu acho que é um pouco afoito. Tomou. Poderia tomar de bispo. É uma ideia, mas eu jogaria, de repente, dama B6. Jogaria dama B6 aí. Cheque aí, por exemplo, rei H1. E preto aqui pode simplesmente... Acho que dá para tomar em C2 aqui, né? Acho que eu tomo em C2 aqui, não vejo nenhum problema. E aí cai um peão na ala da dama. O ataque das brancas aí ainda não me convence. Não tem nenhum problema claro aqui em G7. Esse cavalo aqui defende tudo, né? E é um peão a mais, né? Daqui a pouco até 2, né? Daqui a pouco. Então, sempre está rondando algum tema nessa diagonal, né? Então, ele tomou de peão, cavalo D5, Kasparov já dá a primeira bomba tática aí,
que, a princípio, parece que eu sou obrigado a tomar de peão, só que não. Ele dá cheque. Siciliana sempre tem esse cheque aí que incomoda, né? E aí toma de dama. E o detalhe é que, qual que é a vantagem estratégica que o Kasparov ganhou aqui, nesse breve momento, né? O Kasparov, ele tem a estrutura, digamos, intacta na ala do rei, tem um peãozinho na ala da dama, que é um peão isolado, mas ele está muito bem defendido, tem par de bispo, tem dama em torre ativa, e o branco tem um peão isolado em E5, que inclusive é um peão que atrapalha o ataque das brancas, né? Eu acho que qualquer jogador de branca, se ele pudesse tirar esse peão de E5 aqui, ele tirava, né? Se tivesse essa opção, né? Você poder tirar a tua própria peça, né? Então, esse peão de E5 aí, com certeza, não é um orgulho aí na posição das brancas. Então, essa posição aí, eu acho que as pretas já estão muito cômodas aí para jogar. Não é uma vantagem decisiva, mas é uma posição muito mais fácil de jogar de pretas, né? Eu, por exemplo, se eu estou nessa posição, só o fato de ter par de bispo, já estou mega feliz. Inclusive, aqui, até nesse caso, até daria para jogar assim, tipo, não tem necessidade, mas daria, né? Tem uma partida do Anand contra o Kasparov, tem até no livro aqui, deixa eu pegar. Só para... Anand Kasparov, deixa eu ver o ano aí, que numa posição parecida com essa, o Kasparov toma de peão. Deixa eu só checar aqui rapidinho. Anand Kasparov, que ano? Só um minuto. Eu até analisei essa partida na live da Twitch. Tem lá nos vídeos lá. Cadê? Só um minuto. Cadê essa partida? Anand Kasparov, Campeonato Mundial de 1995. Tem um determinado momento da partida que o Kasparov cria essa estrutura. Mas ele tinha uns motivos ali, né? Nesse caso, não precisa. Você só deve modificar a estrutura de peões se realmente isso aí for lucrativo para você. Aqui não precisa, né? Você pode manter uma ilha só de peões, está ótimo, né? Quanto menos ilhas, melhor, entendeu? Aí, cavalo F4, está tentando um esperneio ali. Defesa ativa, especialidade do Kasparov, defendendo a quarta fila. Porque o Majerramov ainda tinha algumas maldades aqui no coração. Cavalo H5, ele ainda queria fazer alguma bagunça, né? Por exemplo, uma ideia muito clara era cavalo H5 ameaçando mate e ainda um possível cavalo F6 dano duplo. Então, se as pretas não se defendem bem aqui, poderia ainda sofrer algum ataque. Torre A1, atacou a dama, trouxe uma peça para o jogo finalmente. E aí o Kasparov, tudo calculado, finalmente tomou em C2. E aí, aqui o plano das pretas na ala da dama já se mostrou um sucesso. Mas só um detalhe. Por que o ataque das pretas na ala da dama foi um sucesso? Porque o tempo inteiro a ala do rei ficou protegida. Seja taticamente ou, nesse caso aqui, estrategicamente mesmo, entendeu? Então, quando você estiver fazendo um ataque numa ala e o adversário estiver fazendo um ataque na ala oposta, para o seu ataque ter sucesso, você tem que garantir com exatidão que o ataque do seu oponente não funcione, né? Foi o que o Kasparov fez aqui o tempo inteiro, né? Nenhuma hora ele sofreu um perigo real na ala do rei, né? Até agora, 0 perigos, né? Eu confesso que se eu tivesse de pretas, eu sempre ia estar um pouco apreensivo aqui, mas o Kasparov não tem estresse, né? Aí tomou em C2, claro, é o tipo de captura que sempre tem que ficar esperto para a dama não ficar presa, mas ela tem muita escapatória. Pode ir para F5, pode ir para B3, está tranquilo ainda. Aí foi para F5. Não tem salto com o cavalo, senão dá mate lá em F1. Agora já é hora de ficar esperto nessa dobrada que é perigosíssima, mas o Kasparov, ele sabe usar o par de bispo, né? Se tem uma coisa que ele sabe usar, são as peças dinâmicas, né? A especialidade dele. Aí atacou a torre, tirou a torre. Aqui eu acho que já é aquele momento da partida que o Majerramov, que era um forte jogador ali da região do Kasparov,
Eu acho que ele já estava meio zonzo aqui, sabe? Quando, tipo, eu acho que ele não encaixou o jogo nessa partida, entendeu? Tipo, contra o Kasparov, né? Aí, quando o seu jogo não encaixa contra o oponente, você já começa a não saber onde colocar as peças, né? Jogou torre F2, tomou um bispo C5 na orelha, aí já torre D2, tipo, tem que decidir onde vai essas peças, né? Aí olha o par de bispo aqui agora, né? Agora o plano do Kasparov, uma vez que ele já deu uma enfraquecida ali, já ganhou material, né? Ganhou um peão, ele controlou esse bispo aqui que está fechado pelo próprio peão. Agora o Kasparov começa a mudar o plano dele. Para onde? Para a ala do rei. Baseado em quê? Principalmente na ação do par de bispo. Então agora o jogo mudou. Antes quem atacava na ala do rei eram as brancas, agora vai ser as pretas. Tem que ter cuidado com F1, com G2, com F4 e até outros temas aí. Então isso também é muito comum, viu? Às vezes eu tô lá jogando a minha carocanzinha lá de boa, o adversário vem me atacar com tudo na ala do rei. Nas vezes que eu não levo mate, e de vez em quando eu não levo mate, se o cara não me der mate, aí é minha vez de atacar na ala do rei, entendeu? Então, tipo, se for para me atacar na Caro-Kann, tem que dar mate, porque senão já fica o aviso aí. Depois tem o retorno. Então, é o caso aqui, entendeu? O Kasparov inicialmente estava sendo atacado na ala do rei, mas Gerhamov não fez o plano dele funcionar, né? O Kasparov anulou, e agora quem está sob pressão é o branco. Aí torre D1, uma jogada meramente defensiva. H5, Kasparov já ganhando espaço na ala do rei. Ameaça H4. Dama G4 é uma ideia, trocar as damas não seria o fim do mundo aqui, não. Aí H3 está só tentando se defender. E H4, expandindo, né? Aqui tem umas questões táticas bem banais. Por exemplo, se dama toma H4, G5. Garfo, né? E se tentar cravar o peão, não funciona, porque eu tomo aqui e ganho uma peça, né? Isso aqui é peça a mais, não tem muito o que falar. Então, foi obrigado. Olha que jogada triste, né? Dama H2. Eu vou ser bem sincero. Se eu sou obrigado a jogar um lance desse na partida, eu acho que eu abandono de desgosto. Eu não gostaria de ter uma dama em H2 totalmente triste, né? Essa dama aqui está praticamente morta, né? Aí uma posição dessa nem precisa de ser o Kasparov para entender que o adversário já está totalmente sob controle, né? Aí o restante aqui é meramente uma curiosidade, como que o Kasparov vai arrematar, né? Dama G5, colocando pressão em G2, mates aí podem acontecer, uma tentativa desesperada de pegar o par de bispo. Aqui o Kasparov fez uma jogada interessante, que é o bispo D4. Porque é o seguinte, um detalhe importante, das peças pretas, todas estão fazendo alguma função realmente relevante, de atacar algo concreto ou de defender um ponto concreto. A única peça que nesse momento perdeu um pouco a serventia é o bispo de Casa Preta, que ele está atacando um vazio. Obviamente, ele poderia manter esse bispo, com o bispo B6, por exemplo, seria uma jogada perfeita, mas, por outro lado, trocar o principal defensor da ala da dama não parece uma má ideia também. Eu confesso que, se eu tivesse de pretas, eu voltaria o bispo. Opa, peraí, fiz o lance sem querer aqui. Eu voltaria o bispo. Mas, assim, a troca do Kasparov também não parece muito errada, entendeu? E, além do mais, a ideia é desestabilizar, por exemplo, o defensor de B2. Então, beleza. Mas esse lance dele é meio questionável, sim. A preservação do par de bispo é algo sempre bom ter em mente. Aí, torre F4, ameaçou aqui uma cravada, defendeu, pressionou F7, é sempre bom checar o que o adversário ameaça, defendeu. Por incrível que pareça, está tudo defendido na posição do Kasparov, viu? Aí torre E1 é mais um lance meio sem sentido do Magerhamov, né? O problema é que, se a gente olhar a posição das brancas, não tem muito o que fazer, né?
Tipo, vai fazer o quê? Vamos parar e pensar. Não tem ataque na coluna F. Na coluna G não vai para lugar nenhum. A dama está fora de jogo. Tem um cavalo no ar. A posição está meio triste aqui, né? Lances como torre G4 leva a dama E3. E aí é difícil achar um lance decente aqui para as brancas. Está tudo no ar agora, né? Posição meio triste aí. Então, seguiu torre D7. Torre é um lance... Como eu falei, eu acho que aqui o Majerramov já estava meio nocauteado. Hein? Já estava sem saber o que fazer. Aí levou esse tático aqui. Esse é um tático meio complicado, mas ele, por incrível que pareça, ele dá certo. Por quê? Vamos lá, ele entrega o bispo. Vamos lá, primeiro, vamos por partes. Se tomar em C4, cai a dama. Então não pode, a torre está cravada. Se tomar de cavalo em E5, cai a torre em F4. Deixa eu só lembrar se é isso mesmo, porque aqui tem que calcular certinho. Ó, eu vou mostrar aqui, é mais fácil, né? Ó, se torre C4, cai a dama. Se cavalo por E5, cai a torre, cai a outra torre, torre F2, o rei não escapa. Vai levar mate, vai cair tudo. Se tomar de bispo... Calma, cai o cavalo. É que a posição é muito tática. Deixa eu só lembrar se cai o cavalo agora. Espera aí, que agora eu tenho que... Cai o cavalo, cai a torre. Espera aí, que agora me deu um branco aqui. Se tomar em E5... As partidas do Kasparov tem hora que elas são meio confusas. Deixa eu só lembrar. Cai... Não cai o cavalo, senão cai nossa torre. Como que era mesmo aqui? Essa daqui eu não me lembro. Eu não vou ligar Talvez um torre C2 aí, agora? Pode ser, torre C2, tem razão. Torre C2, talvez. Isso, pode ser. Ou até mesmo eu estava pensando em sacrificar a torre, mas não sei se vai dar muito certo. Deixa eu só calcular um negócio aqui. Tem um tático interessante aqui. Opa, toma. De repente esse aqui pode ser uma ideia. Ou torre D2. Não, mas eu acho que torre C2 é que alguém falou e acho que é melhor. Essa linha eu não estava lembrando aqui. Mas tem a torre G1 ainda, né? Defendendo, não sei. Aí torre toma cavalo. Tá, então não dá para tomar a torre em C4, não dá para tomar em E5 de cavalo. Tomar em E5 de torre também tem problemas. Por exemplo, torre toma. Cheque agora. Não. Cheque. Como que era esse? Espera aí. Torre por E5. Esse eu também tenho que lembrar. Como que era aqui? Torre toma. Eu acho que eu posso jogar esse preguiçoso aqui, né? Porque se tomar de bispo, torre C1, torre D1, não. Acho que não dá, não. Nossa, o Kasparov tem umas partes dele que é confusa. Pera aí. Torre... Como que era aqui? Eu sei que o cara abandonou, viu? Eu tô tentando lembrar aqui toda a sequência sem ligar a engine aqui. Kasparov certamente calculou. Como que era esse? Tomar de bispo. Tá. Acho que é esse aqui. Torre por F4. Aí cai a dama, torre F1, dama G1. Aí pode tomar aqui, toma aqui, cai o cavalo, cai G7 e o final é melhor para as pretas. Esse bicho de cores opostas aqui, além de estar levando A3 aqui, tem peão a mais, né? Tem um peão a mais e esses peões aqui possivelmente vai ganhar. Bem, se eu não tiver esquecido nenhuma análise, que aqui a partida ficou um pouco confusa, acho que eu falei todos os lances, né? Tomar de cavalo, tomar de bispo, tomar de torre, tomar outra torre. E se eu não esqueci nada, acho que chequei todos os lances, né? Acho que sim. Acho que todos os lances aqui estão analisados. Assim, eu só estou dando uma amostra aí. Quem quiser depois, dá um print aí, joga isso aqui para você pensar depois. Fica até de teste aí. Mas, moral da história, depois de bispo tomar E5, o adversário do Kasparov abandonou. Ele possivelmente acreditou aí na tática aí do Kasparov, entendeu? Mas o que importa nessa partida não é nem esse desfecho, não. Esse desfecho aí nem é o mais importante. É toda a construção de planos aí do Kasparov, né? O Kasparov
lá no início da partida, ele atrasou o roque, acelerou a ala da dama. No que ele acelera a ala da dama, fica sempre aquela decisão de se o branco pode ou não pode tomar em G7. Por exemplo, um dos momentos críticos aqui cadê a primeira vez que poderia tomar em G7 aqui, por exemplo, né? Sempre aquela dúvida, né? Quando ele joga a dama G3, ficou sempre aquele dilema, toma em G7 ou não? E o Kasparov nunca deixava tomar em G7, né? Porque tinha sempre um probleminha tático. E nisso, o ataque das pretas chegando na ala da dama, a posição foi ficando aberta. Até que chegou nesse momento que finalmente ele rocou. Só que ele já tinha conseguido muita coisa aqui, né? A ala da dama toda aberta, nenhum problema na ala do rei, e aí depois ele só foi incrementando a posição, né? Aí depois tem essa bagunça tática aí, que o Kasparov nunca gosta de ganhar tão fácil, né? Ele sempre gosta de bispo D4, e esse bispo toma E5 aqui, que me deu até um nó na cabeça aqui, mas eu só esqueci o que é contra cavalo por E5, mas não, cavalo por E5 eu analisei, né? Bispo toma E5 que é o lance que me deu um branco aqui. Mas esse depois fica aí de para casa aí para vocês. Como refuta bispo por E5? Esse é o único que eu não estou lembrando aqui de cabeça. Mas não é o ponto mais crítico aqui da análise, entendeu? É toda a construção de jogadas até aí, né? Aqui a partida já está finalizada. E aí, com isso, o Majerramov abandonou, o Kasparov ganhou uma partidinha bem tática, mas é uma partida tática que foi ganha estrategicamente, na verdade, né? Porque o ataque dele deu certo na ala da dama, depois virou um ataque na ala do rei, e o Majerramov aí fez várias jogadas aí, meio perdidas, né? Sem um foco. Torre F2, torre D2, depois essa torre ali eu perdi as contas, quantas vezes ela movimentou, né? A torre foi para E1, E2, F2, D2, ficou ali. É sinal que o cara não está sabendo muito o que fazer, né? Levou tanta pancada tática aí do Kasparov, mas eu entendo ele, eu também acho que eu ficaria assim, provavelmente. Mas, enfim, no mais é isso, e para pensar essa questão de formulação de planos, né? E um último recado sobre essa questão de planos, você tem que lembrar o seguinte: para o seu plano dar certo, muitas vezes você tem que garantir que o plano do seu oponente dê errado. Porque não adianta o seu plano estar dando certo e o dele também. Alguém está errado nessa história. Tipo assim, eu estou invadindo na ala da dama e ele está invadindo na ala do rei, e está certo para os dois. Não existe. Alguém vai sair perdendo aí nessa brincadeira. Então, você tem que, muitas vezes, checar. Não, peraí, eu estou atacando a ala da dama, meu adversário está atacando a ala do rei. Deixa eu conferir se o ataque dele tem fundamento. Não tem. Então, eu vou seguir bola aí com o meu ataque. Na hora que você sentir que o ataque dele está ganhando força, aí você tem que ligar o alerta, entendeu? Então, é isso. Basicamente, é isso aí que eu queria analisar aí com vocês hoje. Aí. Beleza? Cadê o Carlos? Estamos aqui. Beleza? Muito bom. Excelente mesmo, viu? Beleza. Muito bom mesmo. Qualidade fora do comum, né? Ô, Molina, eu queria registrar a presença da Haruna, que também é campeã, né? Mineira. E, aliás, 3 vezes campeã mineira, né, Haruna? Seja sempre bem-vinda conosco aqui. E salve, Haruna. Né? Aqui. Super legal ela estar aqui com a gente. Eu queria te pedir a gentileza de parar de compartilhar a tela para a gente poder colocar todo mundo e eu poder fazer um print do pessoal também, né? Certo. Eu já parei. Acho que eu parei. É que eu fiz o primeiro print aqui, já estou puxando ele. Beleza. Muito bom. Eu vou parar a gravação, realmente só terminando aqui, queria te agradecer a presença, né, antes de encerrar mesmo a gravação, e falar que a gente ficou muito feliz com você ter essa disponibilidade conosco aqui. Pedro, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Pessoal, só agradecer em nome de todos os jogadores também as palavras do Molina, aprendendo a obra de arte do Kasparov, e mais uma vez aproveitar a oportunidade aí, é o maior recordista do estado de Minas, com pentacampeão mineiro, então
é uma oportunidade única para a gente evoluir no nosso esporte. Beleza. Muito obrigado. Então, eu estou parando a gravação, tá?